boa tarde, bom dia, boa noite. Sabe lá quando a gente vai ser assistido aqui nesse mundo virtual. É uma alegria muito grande. A gente está com mais uma obra da editora da PUC São Paulo, sendo apresentada no Nova Stella Ex Libris, nosso programa para divulgar, para debater os livros, os editores, os escritores, todo o universo da literatura e das obras literárias. E hoje nós estamos aqui, eu quero agradecer à TV PUC, como sempre, o Roberto Morales, que está fazendo tudo isso acontecer, e a minha equipe, né, da Eduque, né, o Ronaldo, Valdir, Gabriel, Sônia, que durante essa pandemia fizeram um milagre, né, de colocar muitas obras para o nosso público, o público da PUC, o público de todo o mundo. Aqui está aqui na tela, aqui está o nosso endereço. É duro a gente se localizar aqui no virtual invertido. Nosso endereço, pucsp.br/eduque. Vocês têm várias obras, algumas inclusive disponíveis para download gratuito. E a obra de hoje é uma obra extremamente forte para mim, né? Cultura de Bordas, do passado ao presente, organizado pela querida Lúcia Santaella, em colaboração com a Sônia Montoni, que vai aparecer aqui com a gente. E essa obra é, de certa forma, resultado da Flipuc do ano passado, 2019, ainda presencial, ainda com a gente sem esse terrível, né, vírus nos alarmando, nos fazendo recuar para nossas casas, mas, se Deus quiser, todo mundo com saúde, vamos receber vacina em breve e voltar para a próxima Flipuc, para os nossos eventos lá na PUC. Nós tivemos uma homenageada muito querida, a Geruda Pires Ferreira, que hoje vai ser o tema aqui, porque é o tema do nosso livro e será o tema desta live. Então, sem mais delongas, eu queria convidar a querida co-curadora da Flipuc, parceira de décadas aí de atuação no mundo da ciência, no mundo da reflexão sobre a ciência, né, Lúcia Santaella, a nossa professora titular dos programas de pós-graduação em comunicação e semiótica, em tecnologias da inteligência e design digital, da PUC São Paulo, doutora em teoria literária, livre-docente em ciências da comunicação pela USP, e com passagens, que eu não vou relatar agora, por esse planetinha Terra, né? A Lúcia, às vezes a gente fala, a Lúcia tem mais brilho lá fora, como tudo nesse país, do que aqui dentro desse nosso Brasil, que a gente luta tanto para pôr as cabeças em destaque. Lúcia, bem-vinda ao Nova Stella Ex Libris, você já é habitué aqui, e hoje você está num papel muito importante, que é falar desse movimento que a gente tem feito na PUC nos últimos anos. Muito obrigada, José Luiz, sempre com essas apresentações que vão além daquilo que eu realmente sou. Muito obrigada. Bem, é um prazer estar aqui. Eu brinquei porque todos que estarão aqui conosco hoje, quase todos foram meus alunos. Então, eu quero agradecer a presença de alguns dos autores desse livro. Eu não vou repetir o que o José Luiz já colocou. Amálio Pinheiro, a Mônica Rebeca, a Heloísa e a Beth, que vão apresentar a colaboração que elas deram a este livro, grande colaboração. Então, o que eu vou fazer aqui, em primeiro lugar, agradecer a Sônia Montoni, sem a qual teria sido muito mais difícil editar e organizar este livro. Sônia, quero você aqui, com a sua presença, não é, dizendo algumas palavrinhas, não é? Porque a ideia, não é, de organizar esse livro foi assim no momento em que ficamos encantados com as apresentações dos trabalhos, e eu me aproximei de você e disse: nós precisamos publicar esse livro. Então, quero te agradecer, Sônia. Microfone.
Então, não, é uma honra para mim poder participar desde o começo da primeira Flipbook, da primeira edição, a gente sempre juntas, eu, você e o professor Zé Luiz. E aí, neste ano, em homenagem a Jerusa, foi maravilhoso, porque eu tive muito contato com ela, nunca fui aluna dela, mas sempre tive uma parceria muito grande, até na própria Edu, que a gente trabalhou juntas. Então, foi para mim muito importante participar desse evento, de estar junto desse povo maravilhoso que produziu textos maravilhosos e que fazia mesmo sentido a gente colocar, né, publicar esse livro, esse resumo aí, juntar, né, esse material tão rico que foi apresentado. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, desde da organização do evento, depois durante o evento e a produção do livro. Eu me sinto honrada de participar de todos esses momentos. Agradeço a Lúcia a parceria. Que você aparecesse. Obrigada. A sua colaboração foi imprescindível em todas as Flipbooks, e especialmente para a organização deste livro. Nós estamos muito gratos a você. Obrigada. Bem, o que eu vou fazer agora é uma parte da introdução do livro que, de uma certa forma, eu quis lembrar esses anos da Flipbook. Então, o meu texto se chama Lembrar é Preciso. E é nessa sequência que este livro se encontra. E, felizmente, conseguimos registrar esses resultados maravilhosos da última Flipbook neste livro. Mas eu vou recordar as anteriores até chegar ao momento presente, em que estarei aqui na companhia de pessoas muito queridas, há muitos anos, meus alunos, agora meus colegas. Então, em novembro de 2019, foi realizada a terceira Flipbook, Festa Literária da PUC São Paulo, sob a curadoria de José Luiz Goldfarb e minha, contando também com a colaboração sempre valiosa e competente de Sônia Montour. Durante os dias do evento, o Saguão do Tuca Arena acolhia uma feira de livros. Fiz questão que isso aparecesse na capa do livro. O belo saguão tornava-se ainda mais convidativo à visão dos tesouros que os livros oferecem ao pensamento. A cada ano, a Flipbook acolhe como homenageado ou homenageada uma personalidade importante que tenha deixado na universidade as suas raízes e seus frutos. No ano de 17, na primeira Flipbook, o homenageado foi Paulo Freire. O pensamento inclusivo desse grande mestre sintonizou com o tema escolhido para o evento, que foi Literatura Transversal. As mesas em que esse tema foi tratado anteciparam o engajamento na diversidade, que se tornaria questão de ordem, cada vez mais presente nos discursos da cultura. Então, eu vou ler rapidamente quais foram as mesas, para que eu possa dar uma ideia disso que eu estou dizendo. Caminhos da Crítica, Literatura e Cultura Indígena, Redes e Literatura, Ciência e Tecnologia na África, Racismo e Ciência. Antecipamos temas que estão hoje na crista da ONU. Literatura e Memória, Literatura e Política, Literatura e Arte do Presente ao Passado, Tudo na Literatura, Repensar a Cultura. Esse elenco de tópicos, na voz dos brilhantes participantes das mesas, fez jus à proposta de levar a literatura a atravessar campos e espaços de conversações e intercâmbios. Uma sessão inteira foi dedicada à memória de Paulo Freire, na voz de sua viúva, Ana Maria Araújo Freire, autora da corajosa e volumosa obra Paulo Freire, uma história de vida. É uma escola de vida também. Durante a apresentação de Ana Maria, fiz questão de tomar a palavra para relembrar uma carta que enviei a Paulo Freire, escrita no calor do arrebatamento.
logo depois de ouvir sua palestra, em 20 de agosto de 79. Ana Maria teve cuidado de publicar essa carta em uma nota do livro. Em 79, os anos da ditadura estavam se encerrando. E nesse momento de feliz crepúsculo, recém-chegado do exílio, Paulo Freire se aproximou, se apresentou a uma multidão apinhada no Tuca. Pela falta de lugares, entre muitos outros, estava sentada no palco, de modo que pude vê-lo e ouvi-lo bem de perto. Há momentos na vida em que a lei da gravidade parece deixar de operar, pura flutuação do nosso ser. Na sua presença serenamente potente, depois de mais de uma década de exílio, Paulo Freire, sem mágoas, rancores, sem nem zangas, chegou para nos ensinar o que é a brasilidade. Embora seja modesta, quando comparada ao prestígio dos nomes que busca lembrar, a escolha de um homenageado a cada ano pela Flipbook significa trazer de volta o que não pode ser esquecido. A magnitude das marcas indeléveis de seus grandes mestres. No ano de 18, a Flipbook voltou-se para a transpoesia, com o subtítulo de Haroldo Eterno. A preocupação dos curadores é sempre aquela de dar o tom da literatura nas suas relações fronteiriças. Assim, as mesas versaram sobre mundo digital e ética, baseado em fatos reais, mulheres na literatura brasileira, brincando com a literatura, narrativa e poder, signos da crise nas escrituras, papel do livro na formação cultural da nação, música e literatura. Nesse ano iniciaram-se as oficinas de escrita criativa e a sessão sobre poesia na PUC, que continuou no ano seguinte. O tema central da Flipbook nomeava o seu homenageado, o genial poeta e ex-professor da PUC São Paulo, Haroldo de Campos. Da mesa em sua homenagem participaram Roberta Estrela Dalva e eu. Não vou ler o trecho do que eu apresentei, principalmente porque editei um livro sobre Haroldo no ano seguinte. Iniciamos a curadoria do ano de 19 com a escolha da homenageada, Jerusa Pires Ferreira. Sua morte ainda recente reclamava por uma reação que fizesse jus ao grande valor dos anos de sua passagem como pesquisadora e professora da PUC São Paulo. Dessa escolha decorreu o tema, entre aqueles que marcaram sua carreira, do popular às bordas do passado ao presente. Jerusa não separava as oferendas do afeto de suas funções acadêmicas junto aos alunos. Decidimos chamar para coordenar as mesas aqueles que se tornaram mais próximos tanto de seus ensinamentos intelectuais quanto de suas lições de vida. Cada coordenador ou coordenadora nomeou as mesas de debates. Eles estão hoje conosco aqui presentes e vão falar com vocês daqui a pouquinho. E convidou os participantes, todos com experiências acadêmicas muito marcadas pela convivência com Jerusa. Assim, o desenho desse evento literário, quase integralmente dedicado ao conhecimento ativo competente da sua obra, ficou assim delineado. Jerusa e a América Latina. Jerusa dos pactos diabólicos aos tecidos fáusticos. Vou cantar até que a voz me doa. Ficção científica. Islã, voz de Levante. O evento foi ainda enriquecido pelas oficinas de criação e pela concorrida seleta de poemas do evento, que se tornou obrigatório.
Poesia na PUC. Os trabalhos apresentados, além de encantarem e comoverem o público, evidenciaram tal intimidade com o pensamento da homenageada, em leituras capazes de trazer à baila a originalidade exuberante de sua obra, que se tornou imperioso conduzir esses trabalhos à publicação, e é o que fizemos. Portanto, os textos desta coletânea resultam dessa experiência e devem funcionar como reverberações necessárias para o resguardo e expansão da memória de Jerusa Pires Ferreira, uma justíssima coincidência, em sintonia com uma pesquisadora e escritora que dedicou grande parte de sua obra precisamente às armadilhas da memória. Incumbida de proceder à abertura do evento, no amanhecer do dia de seu início, tive a oportunidade de prestar a minha modesta homenagem àquela que o evento estava destinado a lembrar. Vou ler aqui esse trechinho que eu preparei exatamente no dia. Não me contive, sentei e escrevi estas palavras à memória de Jerusa, grande amiga. A força da vida brotava dentro de Jerusa Pires Ferreira, com o mesmo ímpeto e verdade com que a primavera brota dentro do inverno. O riso irônico e o olhar maroto acompanhavam a poesia, que não se apartava da sua fala. Quando Jerusa falava, não havia quem não silenciasse em admiração. As palavras esvoaçavam no ar, leves e brilhantes, no jorro do talento. Tinha sempre algo a dizer com dupla sabedoria, aquela que cresce pelo bem-querer ao outro, e a experiência, e aquela que se sedimenta no conhecimento. Não por acaso falava muitas línguas, com inimitável desenvoltura. E não à toa, sua grande especialidade teórica e empírica estava na poética da voz e da fala, que ela rebanhava desde suas raízes mais populares, tanto no Brasil como no exterior, em suas viagens a convite. A primeira vez que a vi, nos idos dos anos 80, em um encontro na Universidade Metodista de São Paulo, ela usava uma enorme pena colorida, como um brinco, em uma só orelha, um pequeno índice de sua exuberância encantatória. Assim que me tornei coordenadora do programa de mestrado e doutorado em comunicação e semiótica, chamei-a para brilhantar esse programa, o que ela fez por décadas, espraiando seu conhecimento amoroso entre os alunos. Tornamo-nos muito íntimas, amigas além de colegas. Quando, depois do Congresso Internacional de Semiótica em Berkeley, em 1994, seguimos, ela acompanhada por seu marido, brilhante Boris Schneiderman, para um estágio de pesquisa no campus de Bloomington. O calor era intenso, mas não impedia nosso enorme entusiasmo, perambulando pelas bibliotecas e pelos cafés, trocando no dia seguinte as aprendizagens do dia anterior. Essa cumplicidade muito feminina nos acompanhou anos afora. Ela sempre me afagou com sua atenção cuidadosa a cada realização minha. Embora buscasse corresponder às dela com a mesma habilidade, nunca consegui atingir o nível de afeto carinhoso, que era uma de suas marcas registradas. Quanta saudade! Não poderia haver um ser mais antagônico à morte do que Jerusa Pires Ferreira. Felizmente, ficam sua obra, suas ideias e as lembranças no coração daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela. Neste cabisbaixo ano de 2020, em que todos os planos desabaram,
como um castelo de cartas sob forte vento. No início de março, já havíamos escolhido o nome do homenageado deste ano, Maurício Trachtenberg, grande e inesquecível mestre, encarnação da sabedoria crítica. Assim que tiveram início as reuniões para o encaminhamento da organização de mesas e convidados, fomos assaltados pela imposição de isolamento. Entre paredes, os meses foram transcorrendo. Nenhum entusiasmo poderia vencer as pedras que se puseram no meio do caminho para a realização da quarta Flipbook. Mas um sonho que tomou corpo e envergadura não poderia sucumbir. Era preciso continuar. Mas como? Surgiu a ideia de terminar este ano de 2020. Fizemos isto, sexta-feira passada, entregando a quarta Flipbook para a voz da poesia, falando da poesia. Mesmo que pela mediação de telas, a poesia falou na PUC, no dia 11 de dezembro de 2020. E hoje, a poesia, a memória, a voz da Jerusa Pires Ferreira voltará para nós na fala das pessoas que conviveram com ela e muito a amaram. Quero agradecer a presença de vocês e passo, então, a palavra para o Amálio Pinheiro, que foi meu aluno, me orientando, e hoje meu querido colega. Obrigada. Muito obrigado, Maria Lúcia. Muito prazer ouvi-la. Quero agradecer, então, a todos vocês que realizaram não somente a Flipbook, mas essa edição, não é? José Luiz Goldfarb, por toda a organização, Maria Lúcia como curadora e deste livro, não é? A Sônia Montoni, por tudo que colaborou. Pude presenciar o quanto ela é ativa e importante, não nos deixando sós nenhum momento. Quando necessitávamos de informações, ela estava lá presente. Não posso deixar de mencionar os nomes dos amigos que eu convidei para a mesa da Flipbook, os quais eu represento aqui. Diana Junques, Ademir Assunção e meu amigo Lúcio Agra. Não posso deixar de mencionar o fato de que Lúcio Agra, sempre comigo e Jerusa, formávamos uma tríade incessante na aquisição de conhecimentos junto a Jerusa. Não menciono a Lúcia Santaella, que estava na mesa também, porque ela era a curadora e a apresentadora, nem é necessário. Bom, como nós temos pouco tempo, vou resumir alguma coisa do que eu desenvolvi no texto que está publicado neste livro brilhante, num texto que eu intitulei O Arquipélago Contínuo de Jerusa. Queria destacar logo de cara os dois modos cruzados através de que a Jerusa trabalha as relações entre os textos.
textos internacionais, narrativas internacionais, sempre se cruzando com narrativas do sertão nordestino, que se estendem pelos países da América Latina. E se estendem por todos os textos da cultura popular, numa trama muito complexa e em contínua expansão. Isto ela sempre denominava como algo que continha múltiplas pertenças. Daí a ideia de contínuo textual, que ela sempre mencionava. De tal maneira que nós, para captarmos isso, temos que ter também que desenvolver uma capacidade de captar esta pluralidade simultânea. Já que para Jerusa, as diversidades elas não se isolavam em identidades com maior ou menor grau de pureza, mas elas sempre pertenciam a um determinado tecido, que ela terminou por intitular de tecido fáustico, que sempre se dá através de ramificações incessantes, num crescendo. Isto se dava de uma tal maneira que a própria Jerusa ficava muito intrigada com este tipo de desdobramento ramificante e, ao mesmo tempo, como uma bordadura. Daí o nome de cultura das bordas, não é? A cultura das bordas, para ela, não é algo que se isola, mas algo que, a partir das culturas populares, serve para evitar as separações. Nesse sentido, Jerusa trabalha com uma noção sempre de participação mútua e complementaridade que critica por si só os paradigmas da separabilidade típicos do pensamento ocidental. Isso é importante a gente saber, não é? Para ela, o que interessa não é a diversidade em si, mas a diversidade enquanto possibilidade de inclusão no outro. Mas, ao mesmo tempo, Jerusa trabalha junto a este tecido fáustico, a esta múltipla pertença, ela trabalha as relações importantíssimas que vão da voz ao texto impresso. Tem uma outra pesquisadora argentina que trabalha isso também de outra maneira, chama-se Josefina Ludmer. Ou seja, os escritores que trabalham as vozes ouvidas aos textos impressos. De tal maneira que os textos impressos contêm a voz. Então, existe uma gama de relações verticais que vem da própria natureza. Então, existem os rumores da natureza, a voz, as oralidades e o texto impresso. A gente não pode perder de vista, em Jerusa, o cruzamento destas duas situações. Um texto em expansão,
que se dá através do desdobramento expansivo das contiguidades dos textos de todo o mundo e como eles repercutem no sertão e na América Latina. E, ao mesmo tempo, estas interações que vêm da natureza até o texto impresso. Jerusa diz mais ou menos o seguinte a respeito disso que eu acabei de mencionar. Encontra-se escondida na selva inacessível a voz de povos indígenas, de tantos idiomas que se oferecem em desafio aos antropólogos, linguistas, semioticistas. A dimensão insuspeitável desse cosmo nos oferece uma antevisão da complexidade do que é pensar a tradição, voz, oralidade em nosso continente. Jerusa sempre demonstrava, então, estranheza e sempre suspeitava de que havia aí uma dimensão que decorria desta penetração da voz na natureza, retornando aos textos escritos, junto à interação de todos os textos e de todas as vozes. Havia aí o enigma da multiplicação do múltiplo. Uma coisa meio assim, sobre a qual não havia ainda uma discussão epistemológica suficiente. Não é à toa que Jerusa, em alguma medida, fazia isso que o autor cubano Severo Sarduy sempre pediu, ou seja, análise do que seria um rebatimento epistemológico do que ocorria textualmente na América Latina. Desse modo, ela tinha a sabedoria de, em determinados momentos da sua vasta obra, de criticar, conforme o caso, os autores que ela mesma adotava. E, dessa maneira, ela, inclusive, os dignificava. Isso ocorre, por exemplo, no livro Armadilhas da Memória, em que ela, depois de fazer um lindo percurso sobre as ideias de Yuri Lotman a respeito da cultura, o grande texto da cultura, Jerusa, num determinado momento, ao falar dos eixos da ordenação tradicional e o outro eixo da ampliação do sistema pelas interferências, ao falar disso, Jerusa diz o seguinte, vou ler para vocês. Então, para Lotman, diz Jerusa, existem, de um lado, sistemas altamente organizados e, de outros, sistemas que admitem um grau vário de desorganização.
Lotman refere-se também, de Jerusa, ao fato de toda a cultura ser, em alguma medida, constantemente bombardeada por textos isolados, que caem como uma chuva de meteoritos ou de invasões disruptivas. E ela completa. Parece que, procurando romper o esquema diádico em que muitas vezes se deixa aprisionar, Lotman consegue ver, no processo de criação dentro de uma cultura, uma reserva de dinamismos. Esse é um dos múltiplos exemplos. Eu colhi apenas um, que nem coloquei no meu artigo, em que Jerusa mostra a necessidade de se estudar os autores, mas, de algum modo, provocar desvios criativos. Não é? E assim ela faz, desenvolvendo os trabalhos através de uma enorme topografia de relações, onde ela estuda os textos não somente em termos de conteúdo, mas através da forma significante. Muito obrigado. Amálio, a gente tem uma turma boa para falar. Será que a gente pode passar para a próxima fala? Depois a gente volta. Já acabei. É que 10 minutos é muito curto, então tá certo. Claro que eu cortei muita coisa. Sem problemas, é isso que estava tratado. Beleza? Tá, o livro também está todo disponível para todo mundo se deliciar. Queria chamar agora a Mônica Rebeca Ferrari Nunes, docente e pesquisadora do programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas do Consumo, da ISPM, várias outras designações, é doutora da nossa PUC em Comunicação e Semiótica. Mônica, teus 10 minutos, bem-vinda. Obrigada, José Luiz. Bom, boa tarde a todos e todas, e eu agradeço muito o convite para compor essa mesa e dizer da minha alegria em estar com vocês aqui e participar desse momento, né, da materialização neste livro homenagem, que fazemos alguns tributos, né, à nossa eterna e amada Jerusa. Para eu me conter com o tempo, eu escrevi, então vou ler um pouquinho, vai ficar aquela coisa um pouco estranha, olhando para a câmera, não olhando para a câmera, mas enfim. Então, parabenizo, né, de antemão e agradeço a Lúcia, a Sônia e o José Luiz por essa publicação. E digo, né, que da importância de Jerusa no âmbito acadêmico, nacional e internacional, muitos falaram nos textos jornalísticos nos dias seguidos ao seu falecimento. E agora também no recém-publicado dossiê sobre semiótica da cultura, na revista USP, que homenageia Jerusa e Borges, sob coordenação de 2 pesquisadores muito ligados a ela, Adriano Carvalho Araújo Souza, que também participa desse livro, e Gutenberg Medeiros. Mas o livro, lindamente produzido pela Lúcia, pela Sônia, publicado pelas mãos de José Luiz, reúne preciosas contribuições tecidas pelo amor de orientandos e pesquisadores que, mesmo não tendo sido orientados por ela, têm suas trajetórias profundamente marcadas pelos ensinamentos que proporcionou, como é o caso da Heloísa, que vai falar daqui a pouquinho, Lúcio Agra, Bernadette Lira, Marco Bin, Irene Machado e eu mesma, que nunca fui orientanda de Lúcia, de Jerusa, e nem da Lúcia. Quando a Lúcia Santaella me convidou para ajudar na coordenação das mesas que comporiam a Flipuc, eu não tive dúvidas de que o título que eu pensava seria Armadilhas da Memória, nome de um dos seus mais belos livros, cujo tema, o da memória, suas armadilhas e labirintos, definiram os rumos de minha vida acadêmica. A proposta da mesa era de que cada convidado trouxesse o tema da memória do modo que quisesse. E assim foi. Irene Machado, Caroline Sotilo e Inês Amarante, presentes no livro, trouxeram o tema de Armadilhas da Memória, vinculadas ou a uma leitura geral da própria obra de Jerusa, como é o caso do capítulo escrito por Irene Machado,
ora articulado às experiências pessoais da escritura de projetos particulares, como mostraram Inês Amarante e Caroline Sotilo, ambas orientandas de Jerusa e amigas próximas, que tiveram nas teses que realizaram as marcas indeléveis do pensamento jerusiano, como as tensões e o diálogo entre memória, tradição e esquecimento, a celebração incansável da máxima cultura e memória, a memória dos ofícios, as relações entre mito e memória, a batalha dos textos na cultura para permanecerem, a cultura das bordas. No artigo que escrevi, que se chama Grande Pássaro Emplumado e Seus Presentes Encantados, optei por trazer um texto menos acadêmico, marcado pela presença de Jerusa, que digo que entrou pelos 7 buracos da minha cabeça, parafraseando Caetano, e não mais saiu. E compartilhei com o leitor o que denominei por presentes encantados, justamente por tomar Jerusa como um grande pássaro emplumado que atravessou minha vida, presenteando-me com pequenos e grandes mimos, materiais e intangíveis. Encontrá-la na vida foi o primeiro e maior presente. Conheci Jerusa por indicação de meu orientador, professor Norval Baitello Júnior, porque eu pesquisava a voz no rádio, no meu mestrado. E Jerusa, dizia Norval, era especialista em voz, era tradutora de Paul Zumthor, o pesquisador das literaturas da voz. E foi pelos caminhos da oralidade e suas poéticas que nos aproximamos entre 1992 ou 1993, o ano que eu penso que Jerusa chegou ao programa de comunicação e semiótica da PUC São Paulo, não lembro ao certo. Ela participou de minha banca de mestrado e logo a seguir, digamos, começou a me lançar para o mundo. Jerusa me chamou à sua casa para me convidar a escrever uma resenha que sairia pela revista USP, sobre um radialista, sobre quem eu havia escrito no mestrado, para analisar programas radiofônicos sacrificiais. E assim, pelas mãos de Jerusa, tive minha primeira produção acadêmica. No doutorado, nossa amizade foi florescendo e fomos nos aproximando cada vez mais, fosse no núcleo de poéticas da oralidade, que depois se tornaria o Centro de Estudos da Oralidade, ou em suas aulas, em sua casa, compartilhando chás, livros, piano, segredos. O que aprendi com ela sobre o campo de estudos da memória foi definitivo. Uma constelação de autores que foram essenciais para que eu tentasse compreender a memória na mídia, meu tema de doutorado. Entre eles, cito Francis Yates, que explica a trajetória da arte da memória e destaca que a memória, na Idade Média, torna-se uma das partes da prudência, memória, inteligência, previdência. Sempre atentando que as imagens da memória, mesmo ligada à prudência, como explica Yates, são sempre belas ou repugnantes, mulher com 3 olhos para nos lembrar da visão das coisas passadas, presentes ou futuras. Estas imagens de choque, vinda desde os primórdios dos tratados sobre a memória, como propus em meu doutorado, continuam na mídia, para funcionarem como memória, ainda que com estabilidade de pingos de chuva. Isto é, permanências nas transformações, ou como define Jerusa ao trazer Lotman para o entendimento da distinção entre a longevidade dos textos da memória coletiva e a dos códigos na memória seletiva das comunidades. Como ela diz em Armadilhas da Memória, a construção e a desconstrução do que se mantém e renova, no contínuo semiótico da cultura, na dinâmica dos textos e na violentação dos códigos. No dia da minha defesa de doutorado, e Jerusa estava mais uma vez na banca, ela me fez uma surpresa. Colocou atrás da mesa dos arguidores um pôster de uma obra de Michelangelo Pistoletto, Vênus de Trapos, que servia como ilustração de uma exposição que Jerusa havia visitado na Alemanha. Ela me disse depois, né? A exposição se chamava Memória, Inteligência, Providência, um dos nomes de um capítulo da minha tese. No quadro, a Vênus está de costas para o público, à frente de um amontoado de roupas, como se estivesse escolhendo ou retirando peças. Penso que este quadro, ofertado em minha defesa e em minha casa até hoje, diz destes processos. Na imagem, o passado da obra clássica, a Vênus, aquilo que se descarta, os trapos,
e o presente do gesto, que escolhe a roupa futura, mas que não se mostra. Nunca conversamos sobre o quadro, mas acredito que, ao tê-lo me oferecido, poderíamos ter falado sobre isso. No artigo, eu trago ainda 2 ideias gerusianas potentes, que também foram atualizadas em minhas pesquisas recentes no PPG-Com-SPM, onde eu atuo. O medievalismo, que ela trabalha em cavalaria em cordel e em matrizes impressas do oral, a partir dos folhetos do cordel, que reconheço em suas variações no medievalismo praticado por jovens de São Paulo, observados em escolas de combates e em eventos medievais que inundam o calendário jovem da cultura geek. Outra ideia presente e recebida dos cursos de Jerusa é sobre a memória do futuro, que em seu curso, nos anos 90, acredito, tinha um subtítulo, voltava-se para profecia e milenarismo. Hoje, se mostra tão essencial para pensar nas relações entre memória e projeção de imaginários, expectações e esperança, sobre o qual tenho me detido em meu projeto de pesquisa atual, voltado a entender os códigos dessa memória do futuro relacionado ao consumo, às teatralidades jovens e ao espaço urbano. Finalmente, eu trago no texto outros presentes encantados, 2 prefácios que Jerusa escreveu para 2 livros de minha autoria, um vidro de perfume e um porta-tinteiro azulado. Grande pássaro emplumado, Jerusa sobrevoa nossas inquietações. Obrigada. Mônica, plateia, curtindo muito a sua fala, e eu convido agora a Heloísa de Araújo Duarte Valente, nossa doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC, mais uma, estuda as relações entre música, cultura e mídia, atua nos estudos interdisciplinares de semiótica da cultura e música e é fundadora do Centro de Estudos em Música e Mídia, Musimid. Heloísa, super bem-vinda à nossa live, homenageando a Jerusa com o livro da Flipbook. Muito boa tarde, José Luiz, Lúcia, Sônia e colegas aqui presentes aí, e representados por os que estão compondo esse painel. Para mim é uma grande satisfação, é um orgulho poder estar aqui presente desta maneira, nesses tempos tão difíceis, não é? Falando de alguém da resistência, de uma resistência sob uma forma extremamente criativa, combativa e de bom humor, que era Jerusa. E, de acordo com o que a Lúcia falou, quase tomei nota, mas foi algo do tipo, algo mais antagônico a Jerusa que a morte, eu concordo. Então, já que fisicamente ela se foi, signicamente, nós estamos aqui para reavivá-la sempre. E aqui, no dia de hoje, agregam-se algumas outras coisas que eu gostaria de juntar muito rapidamente. Eu vou ler um pedaço do texto que eu preparei com Vladimir Matos, né, o Vlad, meu caro amigo, e aqui o que eu quero agregar é o seguinte: no dia de hoje, estaria fazendo anos Ulla Wolf, que foi minha primeira professora de canto, uma mulher que também igualmente experimentou as mais radicais vanguardas. Para quem conhece, ela cantava a sequência do Bério para a voz, na sequência 3, eu estava folheando aqui na estante, isso aqui está até com papel de seda, na escritura em nomadismo, acho que dá para se ver. No momento do lançamento, a Jerusa colocou uma dedicatória assim, para Elô, tão zuntorada quanto eu. Afeto, Jerusa, 30 de agosto de 2005. E este livro, Zuntor dedicou a André Baudet, e justamente há um capítulo aqui, que são 5 entrevistas intituladas A Presença da Voz, né, muito interessantes, que o meu amigo Vlad usa diretamente em aulas, e ele pegou todos os exemplos musicais, já trabalhamos em grupo sobre isso, então não tinha um melhor interlocutor parceiro para isso. E também reúne a este conjunto de informações, né, o fato de que ele foi provavelmente a última pessoa que pôde receber a Jerusa num evento acadêmico presencial. Depois disso ela adoeceu e não pôde mais. Então, eu sinto o Vlad aqui comigo,
Bom, esse texto aqui, eu vou ler só um pedacinho, uma espécie de tirar gosto, e posso dizer que a pesquisa que nós fizemos é uma semificção, ou seja, nós imaginamos que se estas duas pessoas que estão em diálogo, né, neste texto tivessem realmente se encontrado, os fatos circunstanciais aconteceram de fato, né? Eles foram presentes naquele momento, dificuldades, enfim, locais de encontro, estações de trem. Aqui, então, a gente está imaginando um encontro imaginário, esse imaginário entre parênteses, entre Jerusa e Amália Rodrigues, cujo centenário de nascimento é comemorado este ano. Tentar falar com alguma vividez o texto, não sei se eu consigo, enfim. O encontro imaginário entre Jerusa Pires Ferreira e Amália Rodrigues. Levantando dados sobre estas duas mulheres ao mesmo tempo semelhantes e tão diferentes, surgiu-nos a ideia de experimentar um cruzamento entre universos de escuta e repertórios não apenas musicais, mas culturais. A princípio, pareceu-nos pouco apropriado, tendo em vista o protocolo acadêmico que sempre nos esforçamos em seguir. Mas escrever sobre Jerusa Pires Ferreira, a querida mestra, que tanto valorizou entrecruzamentos de linguagem, processo de sabotagem, as sutis linhas demarcatórias que muitas vezes escapam às delimitações, marcas divisórias. Nossa mestra valorizava o transbordamento de elementos de uma linguagem sobre outra. Os entrecruzamentos de estilos, estéticas, viriam compor o signo novo. Nesse processo, as marcas da oralidade em seus diversos registros teriam um papel ativo de extrema relevância. Oralidade que também se materializa nos retratos de vocalidades das interlocutoras, até a configuração de uma sonoridade não menos imaginária do que a realidade desse encontro. Nosso campo de escuta foi, então, tramado entre os fios e a gestualidade das vozes de Jerusa e Amália. Aonde mais esta possibilidade de imbricação se daria de maneira mais exemplar, se não no fado? A canção de Lisboa, que aliás nasceu no Brasil, adota elementos da oralidade com a frequente substituição de poemas por outros, estabelece um lugar, momentos de uma história, um modelo de canto, ao mesmo tempo original e repleto de outras identidades ou influências. Imortaliza na música as características prosódicas de uma língua portuguesa que tanto se havia modificado na Europa desde os descobrimentos. Estipula classificações enquanto gênero musical, mas sempre burla as fórmulas prontas para subvertê-las volta e meia. Amália Rodrigues parece ter sido pioneira no fado, no sentido de trazer para a música e a literatura classificada como erudita. Jerusa foi pioneira no sentido de nos fazer compreender os trânsitos entre literaturas eruditas e populares no âmbito das tantas formas de expressão. Este diálogo imaginário com Amália é extraído de informações obtidas em referências bibliográficas, mas também em depoimentos para a televisão. Os comentários aqui inseridos serão extraídos dessas fontes sobre Jerusa. Além dos escritos teóricos, tomamos depoimento concedido em 2006 e apresentado no Flipbook em Recreação Performática. Digo agora que está na revista Musimid, no primeiro número, à disposição, depois eu passo o endereço. Bom, começando a nossa historinha imaginária, quando Lisboa anoitece numa tarde de outono no Quartier Latin. Era uma tarde de início de outono em 1994. Jerusa Pires Ferreira, em suas constantes andanças pela Cidade Luz, havia visitado Paul Zumthor em seu apartamento na rua Cardinal Lemoine havia poucos minutos. Seguia para o Hotel Minerve, na Rua das Escolas, para melhor recolher suas bagagens e seguir para uma reunião no grupo de Limoges. Faltavam umas poucas horas para o embarque no trem da estação Austerlitz, e dessa forma ponderou que havia tempo para uma passada à Librairie Portuguesa e Brésilienne, na Rua Tournefort. No interior da loja, havia no canto de uma estante um livro de fotos intitulado Alfama.
Eis que encontra o trágico e o contraste fado no bairro de Alfama de Antônio Firmino da Costa. E de memória começa a cantarolar quando Lisboa anoitece. Era Alfama de Alain Mann com o poema de Ari dos Santos. Quando dizia os últimos versos, percebeu que alguém a acompanhava. Girou o torso e constatou que quem fazia o dueto não era ninguém menos que Amália. Sim, a Amália, fadista, Amália Rodrigues. Esta cantava um tanto ausente, estava um pouco ausente dos palcos, passava por momentos muito difíceis. Para esquecer um tanto seus fados, fez uma parada pela cidade que tão efusivamente acolheu. Estava na librairie em busca de uma tradução de Camões. Estaria entre seus planos gravar os fados camonianos em francês? Então a Jerusa cumprimenta. Como vai, Amália? Que bom tê-la encontrá-la aqui. Boa tarde. E quem tem o gosto de conhecer? Desculpa, não percebo que se já conhecia de outra parte. Sou Jerusa Pires Ferreira, do Brasil. Sou do sertão da Bahia, mas vivo em São Paulo há muitos anos. As apresentações seguem mais ou menos rapidamente e parecia que despedida ia se dar, quando Jerusa faz um comentário sobre a importância da tradição na manutenção da memória, ao mesmo tempo que é preciso levar novos ares ao fado para que esse se mantenha vivo. Amário Lauro se lembrou de Marceneiro, fadista castiço e também seu parceiro, Alain Mann. A erudição do comentário se revelava e se desfazia no ritmo silábico da voz de Jerusa. Era como letra e música ressoando no pensamento da fadista que sabidamente se dedicava à prática daquelas ideias. Talvez ela tenha percebido logo que a ligação de Jerusa com o fado ia além daquele cantarolar que se aproximaram no começo. Mas, certamente, ainda não saberia àquela altura que Jerusa já havia cantado algum fado até profissionalmente. E mais ainda, que havia cultivado desde a infância esta noção tão pertinente ao fado, que é característica universal da oralidade, de que cantar espanta os males e que é natural e necessário cantar, mesmo que sem esta ou qualquer outra finalidade. Então, a Amália se arriscou um comentário. Sabe, professora Jerusa, por favor. Ah, está bem, pois, Jerusa, não sou mulher de muitas letras, sou uma mulher do povo, mas que me dizes sabe-me interessante. Olha, tenho a tomar um comboio a Gare de Austerlitz, mas tenho cá algum tempo, queria saber se gostaria de tomar uma chávena comigo. Com prazer, responde Jerusa. Faço muito gosto. Seguiram até o final da rua e, virando à direita, saíram na praça de Contrescarpe. Tomaram assento no Café Del Mas, café crème acompanhado de croissant, foram se arrefecendo enquanto a conversa se desenrolava. Bom, com esse tempo que eu tenho, eu sugiro que vocês continuem compartilhando da nossa historinha, que de fato mescla aspectos teóricos, metodológicos, memórias, todos extraídos das falas das duas, em escritos, em programas, etc. E é uma escrita menos convencional do que nos é cobrada na academia, mas eu e Vlad fizemos isso com grande esforço e muito prazer, e considero entre os textos mais deleitosos. Paro por aqui e agradeço. Acho que eu não escapei do tempo, não? Obrigada. Muito bem. Muito bem, Heloísa. Totalmente perfeito e emocionante. A tua portuguesada aí nos fez uma viagem aqui. Queria convidar agora a nossa última apresentadora, querida Elizabeth Alfeld, doutora em Comunicação e Semiótica pelo Programa de Pós-Graduação da PUC, professora do Departamento de Arte da FAFLICA, docente dos cursos de Letra, Comunicação e Multimeios e do Programa de Literatura e Crítica Literária. Elizabeth, super bem-vinda à nossa live, homenageando a querida Jerusa.
É o microfone, por favor, Elizabeth. Tá desligado. Vamos ligar. Ainda não. Ela está com o microfone travado, não está, Roberto? Espera aí. Calma. Você está com o microfone livre, mas não estamos te ouvindo. O que será que houve aí? Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo, porque o microfone teu travou. Não tem problema. Elizabeth, não está liberando o microfone. Isso, você sai. Eu queria aproveitar, Amálio, o pessoal perguntou qual é o livro que você leu para nós sobre a Jerusa. Houve essa pergunta aí da plateia. No final da tua fala... Sim, o trecho que eu tirei foi do Armadilha da Memória. A Armadilha da Memória. O capítulo dedicado ao Lotman, que chama-se Memória é Cultura, Cultura é Memória, não é? E só um minutinho, Cultura Elizabeth. é Memória. Cultura é memória. E que tem leiam especificamente, o esquecimento como pivô narrativo. Maravilha. Valeu? Obrigadão. Valeu, Amálio. Sim. Agora a Elizabeth está de volta. Tudo certo? Diga aí. Agora deu certo. É que você atendeu algum celular e daí dá uma caída aí, né? Tá. Então eu vou passar a bola para a Elizabeth. Por favor, querida, tranquila. A bola está contigo. Ok. Tá? Então, boa tarde a todos e a todas. Né? Hoje é um dia especial, de felicidade e de boas lembranças. Destacados, né, já pelo José Luiz, pela Sônia, pela Lúcia, o Amálio, a Mônica e a Heloísa. Né? E que memórias que foram revividas, né, em cada texto do volume do e-book Cultura de Bordas, do passado ao presente. Eu fiquei responsável, juntamente com um grupo de alunos, né, para a montagem de uma videoinstalação. Né? Então, o que eu apresento foi a intenção da montagem da videoinstalação Jerusa, a Senhora Barroca, que teve, né, como princípio ir recolhendo as memórias. Né? Foi com a intenção de reviver os vários momentos de um percurso de vida, instantes eternizados pelas fotografias em espaços múltiplos, da sala de aula à casa de Jerusa. Espaços de portas sempre abertas, para acolher discussões sobre teorias, causos e cantigas, sempre mediadas pelo abraço afetuoso. Com as imagens em movimento, as falas e as canções, a intenção da videoinstalação Jerusa, a Senhora Barroca, foi audiovisualizar a fabulação de um corpo e de uma voz sempre em festa. Memórias para sempre de nossa querida Jerusa. O audiovisual tem essa qualidade, né, de trazer presente sempre a imagem e a voz. Tá? E é nessa intencionalidade de se fazer presente, né, que reunimos, né, todas essas memórias que estavam em fotos, em vídeos, né, para que pudéssemos, então, tá, naquele momento, tá, e hoje, homenagear a nossa querida Jerusa. Tá? Então, agradeço a oportunidade, né, de ter participado o ano passado da Flip, em ter organizado, junto com os alunos de multimeios, alunos também do programa de literatura e crítica literária,
alunos de letras, tá? A nossa videoinstalação. Tá? Obrigada a todos. Passo a palavra para o José Luiz. Muito obrigado, Elizabeth. Você foi rápida demais. Eu gostaria de perguntar se a querida Lúcia Santaella está entre nós. Deixa eu ver. Não, ela teve que sair mesmo, não tem problema. Eu queria abrir agora, a gente tem mais alguns minutos, se algum de vocês quer comentar sobre a fala dos outros, sobre esse momento tão importante que a gente está lembrando, a plateia está curtindo muito aí a nossa reflexão sobre a querida Jerusa. Está todo mundo em tela aí. Deixa eu ver se tem. Eu gostaria, José Luiz, se fosse possível. Vamos lá, Mônica. Não, eu vou... Quando eu estava escrevendo, né, e na verdade tinha pensado nisso, e agora lendo as postagens dos colegas, enfim, foi Lúcia que fez essa observação, a importância de lembrar aqui também o Valdir Batista, que faleceu recentemente, subitamente, né, e também está presente no livro, não sei nem se foi o último texto do Valdir, e era também orientando de Jerusa e herdeiro também de toda a discussão sobre o tecido fáustico, enfim, fazer aqui a menção tanto a Valdir como a outros membros, né, membras do Centro de Estudos da Oralidade, como a Conceição, a Magali, e, enfim, pessoas queridas, muito próximas a Jerusa também, que merecem ser nomeadas aqui para constelarem em torno do nome de Jerusa. Muito legal, Mônica. Heloísa ou Amálio querem fazer mais um último comentário? Amálio, solta o microfone, Amálio. Sim, apenas uma observação. Primeiro, Jerusa tinha o mérito de trazer para o cotidiano dela a postura teórica dela, assim como o pessoal que está aqui sabe disso, não é? Lúcio Agra, Mônica, eu sei que sabem disso, por exemplo, os outros também devem saber. Quem viveu mais de perto com ela sabe disso. Assim como ela podia reunir as presenças de figuras de renome internacional, como um Ivanov, com cantores populares e cordelistas, ela fazia isso da mesma maneira com as pessoas com que ela convivia. As pessoas de convivência, assim, cotidiana. Por causa dessa atenção que ela dava à voz. Uma vez ela me disse, inclusive, um homem do povo ou uma mulher do povo podem ter no seu tom de voz um conhecimento que uma figura acadêmica de renome não tem. Eu achava isso algo muito importante, não é? Daí o fato de que ela faz isso que o Lúcio Agra, no artigo dele, denominou de topografia ameríndia, onde ela não somente mostra a relação entre os textos internacionais e os textos das cantorias e do cordel, como examina os elementos de forma significante, ou seja, os sons dessas canções e uma certa presença tupinizante nos textos. Então, isto é realmente um barato. Não é? E sem hierarquias, né, Amálio? Sim, claro. Sem hierarquias. Sabotando todas as hierarquias. Sabotando a hierarquia. Por isso que ela fala com uma pessoa que tanto admirava, como Lottmann, no sentido seguinte: nós somos uma sociedade em que não há a divisão entre o que é organizado e depois entra o desorganizado. Nós somos uma sociedade que se construiu a partir de um bombardeio vindo de todos os lados. Então, a oposição tradicional, que separa ordem e desordem, ela não é suficiente, para dizer de uma maneira assim cuidadosa. Sim. Era isso mais, José Luiz, que eu tenho o prazer de dizer a respeito de Jerusa.
pelo interesse de mostrar a importância científica e a diferença que ela constituía no plano dos estudos. Excelente, Amálio. Muito profunda reflexão e que atualiza, né, a importância dos estudos da Jerusa nos nossos dias de hoje, né? Claro, e do que vocês fizeram aqui, não é? E do que vocês fizeram, da Flipbook, tudo isso, né? A edição. Obrigadão. De juntar só uma coisinha muito rápida, né? Aquela coisa que eu apresentei com o Vlad na Flipbook, na verdade, foi uma nova modalidade de ilustrar entrevista, né? Que todo mundo ficou, mas cadê essa entrevista que estava publicada na revista lá do... Como é que é o nome mesmo? Do... Meu Deus, desculpa. Já esqueci o nome, desculpe, mas está... então, uma revista saiu de circulação e não se acha mais. Eu republiquei nessa nossa revista Musimite, está no número 1. Então, todo mundo pode se deleitar por aí. É muito estranho, né, que hoje em dia, como todas essas tecnologias perseguidoras que a gente tem, que seguem ordens, obedecem, ouvem tudo, fazem tudo, tem nomes de mulher. Eu hoje, brincadeiras à parte, acho que ela me permitiria, né? Eu acho que o Spotify podia se chamar Jerusa, porque era uma pessoa que ela tinha uma memória, uma discoteca, um repertório incrível, infinito, né? Com letras inteiras que ela se lembrava. E eu lembro que a Edna, que era a secretária do programa, uma coisa que ela era o nosso rádio, não é? É uma coisa interessante, essa questão de memória, né, musical, fortíssimo, né? Uma coisa que você falava qualquer coisa, ela olhava para você por segundos, já começava a declamar, parecia que ia ser uma área de ópera ali, sairia um samba, sairia qualquer coisa. E eu acho que essa facilidade, que não é qualquer um que tem, está assim, ela se aproxima muito, né, desses estudos que tem a ver com o caráter oral. Isso deve ter um elemento facilitador, que alguma habilidade cerebral aí que ela tinha, que não é todo mundo que tinha esse privilégio, não é? Mas acho que é um lado da Jerusa que não ficou tão conhecido, mas através daquela entrevista, acho que a gente conhece uma outra Jerusa, uma outra camada de Jerusa, né? É isso. Obrigada. Muito bom. A gente teve alguns comentários aqui da plateia que eu acho muito bacana. O Valdir, da nossa equipe, diz que a Jerusa estará sempre presente na memória e na cultura. A Vanusa Lima diz que o Amálio traz uma memória de uma forma tão bonita que encanta mesmo quem não conheceu pessoalmente a professora Jerusa. Isso é muito importante, né, Amálio? Porque daqui para frente a gente vai ter gerações que ainda não conheceram, né? O Adriano Souza diz que o Jacob Ginsburg, né, dizia que ela poderia ter sido música, e isso faz parte, de algum modo, do seu pensamento. Né? O Jacob sempre com umas ideias muito interessantes, né? E, enfim, o pessoal agradece muito a linda homenagem. Professora Elizabeth, quer falar mais alguma coisa? A senhora que falou menos, fica à vontade. Não, então, eu acho que o importante, né, foi o que conseguimos recolher, conseguimos estar traduzindo nas imagens, e nos vídeos todo esse percurso muito rico da professora Jerusa. E em breve eu gostaria de estar disponibilizando, né, a nossa vinheta de abertura, né, e também partes do vídeo, né, para que ele fique aí no site da Eduque. Depois conversar para ver como podemos fazer essa disponibilidade aí de parte da videoinstalação, do registro da videoinstalação. Perfeito, professora. Posso fazer uma última falinha bem rápida? Diga, Mônica. Eu só queria, assim, fazer um breve comentário e também um convite, na verdade, né? Dizer, quando a Jerusa faleceu, lá no programa em que eu atuo, no PPG-Com, eu pensei, junto com o meu grupo de pesquisa, porque eu tenho um grupo de pesquisa sobre memória, comunicação e consumo,
em criar um ciclo de estudos Jerusa Pires Ferreira. E a gente conseguiu fazer isso no ano que Jerusa faleceu, levando Amálio e Lúcio Agra, que falaram para a gente, né, sobre pensamento de Jerusa, enfim, foi um encontro bem emocionante. E esse ano, mesmo assim, à distância, a gente aproveitou, inclusive, essa pegada, né, que a gente está, enfim, confinados, e nós fizemos um segundo ciclo Jerusa Pires Ferreira, levando o Adriano Carvalho para falar do tecido fáustico. Então, está na minha intenção realizar ainda um terceiro e continuar com essa proposta, que é mais uma forma da gente materializar e tornar vivo Jerusa, né? O pensamento de Jerusa, a obra, a partir do momento que a gente desdobra aquilo que ela levantou, o que ela pensava nas nossas aulas, nos nossos textos, para os nossos alunos, orientandos e nas outras pesquisas, né? Então, acho que esse movimento que o livro inaugura, e está um compêndio belíssimo sobre isso, só pode florescer, né? Essa é a ideia. Muito bom. Mônica, eu queria agradecer imensamente a Mônica, ao Amálio, a Heloísa, a Elizabeth, a Lúcia, que teve que ir para uma banca, a Sônia, que está nos bastidores, e dizer que a editora fica ainda mais valorizada, né, por estar servindo a esse canal de estar produzindo, vamos ver a sugestão da Elizabeth, como a gente viabiliza do vídeo, né, está produzindo algo que mantém, né, como alguém falou aqui, né, Jerusa e morte não rolava, né, ela, se estivesse aqui no meio da Covid, ia estar do lado da vida, com certeza, né, e eu quero também dizer para vocês que agradeço muito a TV PUC, né, que está colocando um conteúdo incrível nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Twitter, né, e que acaba tendo um significado muito importante nos dias de hoje, quando as redes sociais estavam muito impregnadas com fake news. Olha a linda aí. Tá perfeito. Valeu. Que lindo, Amálio. Valeu, Amálio. Amálio ele encarna, lindo, né? Amálio. Coraçãozinho para você, Amálio. Então, manda uma cópia para a gente. O Nova Estela vai se despedindo, mais um lançamento de livro, a gente ainda tem mais um lançamento esse ano, a equipe aí tá que produz, não paramos, né, e Nova Estelas, só para lembrar nossa plateia, nosso público, né, é um momento na história aí, eu sou da história da ciência, vocês sabem, que as pessoas achavam, né, Amálio, que o céu era eterno, imutável, estrelas fixas, tal, e alguém apontou o dedo ali, né, enfiou o dedo na última esfera, né, e falou que as estrelas nascem, as estrelas morrem, as estrelas vivem, e naquela época, lá na Renascença, foi uma grande mudança, né, e a gente está aqui no pleno século XXI, procurando novas estrelas, né, para ver se as cabeças também se mexem um pouco. Super obrigado a todos, e até a próxima, turma querida. Obrigada. Beijo grande. Beijo a todos. Obrigado, Zé. Beijo para vocês, queridos. Todos. Valeu, turma.